Eu posso introduzir, então, a palestra. Ok, pode introduzir quando quiser. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra da CBD 2020. Pedimos, por gentileza, que deixem o microfone mutado e a câmera desligada também. E não se esqueçam também de preencher o formulário de presença que está disponível no nosso servidor do Discord e está no canal de presenças. As dúvidas podem ser colocadas no chat aqui ou no Twitch também, que a gente pode repassar para cá. A palestra de hoje será ministrada por Adolfo Neto, que é o professor da UTF-PR, criador e co-host da Emílias Podcast, Mulheres na Computação, e também por Maria Cláudia Emer, que é a professora da UTF-PR e coordenadora do programa Emílias Armação em Bits. Eles irão apresentar sobre o Emílias Podcast, Mulheres na Computação, e o programa Emílias Armação em Bits. Aproveito aqui e também já deixo meus parabéns, um pouco atrasado, ao grupo pelo aniversário de 1 ano do podcast. Agora eu passo a vez para vocês. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui mais, né, Maria Cláudia? Nada muito formal. Se quiserem perguntar no chat também, fiquem à vontade. E eu acho que a Maria Cláudia vai começar contando a história do Grupo Emílias. É isso, Adolfo. Então, eu sou a professora Maria Cláudia, né, sou professora do Departamento Acadêmico de Informática, aqui da UTF-PR Curitiba, e nós temos o grupo, o projeto Emílias desde 2013, né? Tudo iniciou em março de 2013, quando fizemos a primeira atividade, que foi no Dia Internacional da Mulher. Na verdade, naquela época, quem coordenava o projeto era a professora Silvia Amélia Bin, né? Então, e nós participávamos já desse projeto. Outras docentes do Departamento de Informática também participavam, e nós convidamos algumas mulheres do mercado de trabalho, mulheres da academia, para falar um pouco a respeito de dificuldades, problemas que possam ter tido relacionados a gênero, né, durante a sua graduação, ou então no mercado de trabalho, né, tanto na academia quanto na indústria. E foi uma atividade muito legal, tivemos a participação de algumas meninas, né, em número menor na época também, porque nós tínhamos poucas meninas no departamento que estavam fazendo os nossos cursos, né, mas foi, vamos dizer assim, um pontapé inicial e que nos motivou a dar continuidade já desde aquela época, né. A nossa motivação, então, é justamente o fato de termos poucas mulheres em cursos de computação. E é claro que se a gente tem pouca mulher em curso de computação, né, a gente também percebe que no mercado de trabalho existe uma demanda por mulheres, por meninas que estejam entrando nessa área, né, nas empresas. Até porque hoje as empresas, elas prezam, né, pela diversidade, e pela diversidade em termos de times, equipes, que tenham vários vieses, né, ou vários pontos de vista, e isso pode melhorar também no desenvolvimento dos projetos, né. Então, a gente percebe pela história da computação que inicialmente muitas mulheres faziam parte desse meio, né, porque tinham vindo da matemática, né, e estavam ali nessa área de computação. Inclusive a gente tem uma foto histórica, né, de mulheres num curso de computação em que acredito que a maioria, talvez só, tinha um homem nessa foto histórica, né? E hoje é justamente o contrário, né? Se a gente for tirar uma foto num dia de colação de grau, a gente vai ver que o número de mulheres é bem menor. Então, gira em torno de 14%.
tanto de entrantes quanto de mulheres matriculadas nos cursos ou mulheres que estão concluindo os cursos, né? E esses são dados da Sociedade Brasileira de Computação, da SBC. E se você for ver, no decorrer dos anos, sempre gira em torno dessa média, né? Eu estou falando de dados de 2018 agora, né? Mas se for ver em 2017, em 2016, a gente vai perceber que a média é essa, certo? Então, o que nós queremos, né? Qual é o objetivo desse grupo, né? Que começou com um projeto e que agora já é um programa de extensão, né? É justamente aumentar a representatividade das mulheres, né? Na área da computação, tanto em instituições de ensino superior, quanto no mercado de trabalho, né? Porque é claro que isso vai ser uma consequência. Hoje, eu disse que nós começamos com um projeto e hoje nós já somos um programa de extensão, né? Por quê? Inicialmente, nós tínhamos o projeto Emílias Armação em Bits, que realizava palestras, encontros e oficinas, né? E com o passar do tempo, a gente viu que poderíamos fazer mais ações, né? E daí, a partir do ano passado, a gente acabou solicitando, né, entrando num edital para se tornar um programa da instituição, né, um programa do Campus Curitiba, um programa de extensão. E nós conseguimos, então, nos tornar esse programa de extensão. Por quê? Porque nós temos várias outras atividades dentro de um mesmo programa, né? Então, ano passado, nós tínhamos 3 projetos, o Emílias nas Escolas, né? O podcast e o Programando, certo? Esse ano, nós permanecemos com 2, com o Emílias nas Escolas e com o podcast, né? E por meio de edital, a gente consegue, então, bolsas, né? Uma bolsa para cada um desses projetos. Então, ano passado, nós tínhamos 3 bolsistas, esse ano nós temos 2 bolsistas, e anteriormente, a cada ano, a gente tinha um bolsista, né? Mas nós também já ficamos sem bolsa, somente com os nossos voluntários trabalhando conosco, né? Sempre a gente tem, além do bolsista, alguns voluntários, certo? E além de estudantes, né, de graduação, nós temos também os docentes do Departamento Acadêmico de Informática. Então, hoje estão envolvidos, né, eu, como coordenadora do programa Emílias Armação em Bits, o professor Adolfo, que é o coordenador do Emílias Podcast, e também a professora Mariângela, que chegou aqui, ela também está como coordenadora do programa, do projeto Emílias Oficinas nas Escolas, né? Então, nós duas temos trabalhado com oficinas nas escolas, certo? Além desses professores que estão presentes, a gente também tem o professor Marcelo e a professora Nádia, que participam do Emílias nesse momento, né? Nessa fase de 2020, certo? Como a gente atua, então, né, com o programa, né, e com os projetos? A gente procura divulgar a computação nas escolas, né, para meninas do ensino fundamental, meninas do ensino médio e também para os meninos. Então, nós realizamos algumas ações como oficinas que são mais voltadas para as meninas, certo? Agora, as nossas ações, como palestras, ou então jogos, que às vezes a gente faz gincanas nas escolas também, aí envolve a turma toda, meninos e meninas,
né? E tudo para que a gente mostre quais são as possibilidades com a computação. Então, a gente fala de todos os cursos que existem na área, né? Das oportunidades após já ter concluído o curso, né? Quais são as possibilidades de atuação de alguém que fez computação. E vamos desmistificando a computação tanto para meninas quanto para meninos, né? Além disso, a gente também faz atividades na própria universidade. O nosso intuito, nesse caso, é manter as meninas na graduação, nessa área de computação, né? Nós temos aqui em Curitiba 2 cursos, o curso de informação e o curso de engenharia de computação, né? Então, a gente procura trazer essas meninas, né, para esses cursos e mantê-las nos cursos, com apoio, realizando alguns encontros. A gente tinha um encontro chamado Chafé, né, que nós trazíamos, então, algum tema para ser discutido, e fazíamos também comes e bebes, né, para que a gente pudesse ter um momento também de, vamos dizer assim, desestresse, né, dentro da universidade. Então, nós acabamos fazendo várias atividades, inclusive no início de cada semestre, junto com as calouras e calouros, né, a gente faz gincanas, a gente apresenta o programa logo no início, ali nas atividades que ocorrem junto com o DCE, na universidade. Em semana tecnológica também nós apresentamos algumas atividades, então a gente está sempre com diversas ações, e temos os eventos anuais, né, que seria o Dia Internacional da Mulher, em que nós trazemos palestrantes, né, e, em geral, tem uma mesa redonda para discutir algum tema relacionado com gênero, né, e também o Ada Lovelace Day, que até antes o professor Adolfo já estava falando, né, que irá ocorrer esse ano, na semana que vem, no dia 13, que a gente comemora o dia da Ada Lovelace, né, toda terça-feira do mês de, segunda terça-feira do mês de outubro, né. Então, nós começamos a fazer esse evento também. Então, a gente tem um evento no primeiro semestre e um evento que ocorre no segundo semestre, né, e sempre trazemos palestrantes, fazemos parcerias também com outras comunidades, como, por exemplo, Tech Ladies, né, para que venham e façam alguma oficina, como a oficina de Arduino. Nós também temos parceria com os PETs do Departamento Acadêmico de Informática, então eles também participam de algumas atividades, dão oficinas nessas datas especiais. Além disso, a gente pede para os nossos alunos, né, e alunas, para que eles sugiram oficinas e, se puderem, também ministrem nessas datas. Então, por exemplo, no ano passado, nós fizemos uma semana, na verdade, de Ada Lovelace, né, e a cada dia a gente tinha alguma oficina ministrada por estudantes da universidade. Então, a gente procura sempre envolver os nossos estudantes, né, as nossas estudantes nas atividades, justamente para ampliar também a visibilidade do projeto, né, e mostrar o quanto um estudante em uma universidade pública, ele pode fazer diferentes atividades, né, como participar, então, de projetos de extensão, de cursos, de iniciação científica, né, de programas como PET, e nós temos tudo isso na UTFPR, da mesma forma que vocês, né, na UFPR também têm e podem proporcionar aos seus alunos, certo? O que mais?
eu fiz algumas anotações aqui, né? A gente pode também falar a respeito de parcerias que nós temos desde o início com Meninas Digitais da SBC. Nós somos, vamos dizer assim, um dos, né, primeiros projetos que entraram junto com Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, né, que é chancelado por esse programa da SBC, e sempre participamos dessas atividades, e as nossas atividades também acabam tendo maior visibilidade nacional, por causa dessa nossa participação no Meninas Digitais. Temos parcerias com escolas públicas, então, por exemplo, a escola Pedro Macedo, né, escola estadual, de ensino técnico e médio, fundamental, né, e outras escolas também. Eu não vou ficar citando todos os nomes das escolas aqui, né, comunidades como Tech Ladies, temos outros também, né, Adolfo? Acho que o Pai Ladies também? Acho que você está mutado, Adolfo. Pai Ladies, Pai Data, Women Tech Makers, já foi? Isso. E aí a gente também, né, agradece a extensão da UTFPR, porque a gente sempre recebe o apoio da universidade, né, e temos recebido o apoio tanto do campus Curitiba, quanto da reitoria da UTFPR, isso é muito importante, né, e o Emílias, como um dos projetos que trata dessa ideia, né, de atrair mulheres para a computação, então também acabamos incluindo gênero aí. A gente também foi chamado para participar do programa UTFPR Mulher, que é um programa institucional, né, que foi proposto neste ano aí que passou, no fim do ano passado, né, pela vice-reitora. Também temos que agradecer, né, e citar aqui que as nossas bolsas de extensão, elas são da Fundação Araucária, né, então nós sempre agradecemos por esse financiamento por parte da Fundação Araucária, certo? Não sei se esqueci de alguma coisa, mas vocês também podem perguntar, né? Maria Ângela, se quiser também complementar a respeito do projeto, daí depois acho que o Adolfo vai falar do podcast. Oi, boa tarde. A gente sempre se bate aqui na hora de ficar habilitando o microfone, né? Desculpem. Eu acho que você já bem colocou, né, as nossas atividades. Acho que é bem importante a gente dizer que a gente tem um público aqui, um monte de meninos, né, praticamente quase todos os meninos. Então, assim, as nossas atividades, elas também se destinam aos meninos, né. A gente acredita que é super importante essa conscientização, a parceria que a gente faz com os meninos também, porque eu não sei se no início a Maria Cláudia ou o Adolfo já falaram isso, mas a gente busca incluir a mulher, fomentar a participação da mulher, mas em nenhum momento ou de nenhuma forma a gente tem, enfim, qualquer ação que tenha como objetivo fazer com que a mulher seja mais do que o homem, né? A gente privilegia a mulher, por quê? Porque a mulher é que não costuma vir para essa área, né? Os meninos, eles naturalmente se sentem mais atraídos. Então, a gente conta com vocês, né, como divulgadores dessa ideia, como, vamos dizer, cartão de visita para mostrar para os demais colegas, amigos, família e tudo mais, o que a computação pode ter de bacana para mostrar, né? Então, acho que mais ou menos seria isso. Estou à disposição para, se alguém tiver alguma dúvida, ou depois quiser entrar em contato com a gente, e agradeço. É isso mesmo. Adolfo, acho que se você quiser falar do podcast, acho que a gente abre para perguntas depois, de repente, né? Exatamente. Então, eu vou começar a falar do podcast. Em primeiro lugar, falar sobre a motivação, né? Que foi a partir de uma atividade lá do Emílias Oficinas nas Escolas, que a gente passou um formulário, e eu senti,
claro, foi um sentimento muito impreciso, né? Mas me pareceu muito que as meninas que estavam lá no ensino médio não tinham nem ideia do que era uma carreira na computação. E aí entrou um pouco da oportunidade, surgiu um edital lá na UTFPR, projetos de extensão, e aí eu gostava muito de podcast, não sei se alguém aqui costuma escutar podcast, eu acho que se eu falasse isso há 2 anos atrás, poucas pessoas saberiam que era um podcast, hoje eu acho que todo mundo sabe pelo menos o que é, nem todo mundo gosta de escutar, isso é perfeitamente normal, eu gosto muito, então eu resolvi fazer um podcast, e a UTFPR tem um pouco até de história em podcasts, tem 2 podcasts bem famosos no Brasil, famoso sempre é entre aspas, porque, por exemplo, se eu perguntar para minha mãe, provavelmente ela não tem nem ideia do que sejam esses podcasts, mas vou falar desses 2 podcasts, é o Anticast, criado pelo Ivan Mizanzuki, que foi aluno de doutorado, ele é doutor pela UTFPR, né? Ele não tem hoje, faz muito tempo que ele não tem nenhuma ligação com a UTFPR, mas ele terminou o doutorado e ele começou o Anticast quando era aluno da UTFPR, e o Ivan Mizanzuki, ele criou também um podcast, eu acho que acabou ficando mais famoso ainda do que o Anticast, que é o Projeto Humano, sobre o caso Evandro, uma criança que foi assassinada aqui no litoral do Paraná. E de lá para cá, né, de muito tempo atrás, até hoje, já vários podcasts, existem vários podcasts com algum conhecimento, teve grupos de mídia grande que começaram a investir em podcast, falar lá na televisão, olha, escute podcast é isso, a gente está fazendo podcast. Então, isso tudo aconteceu nesse período, então eu acho que foi uma boa oportunidade. A minha ideia sempre no podcast, baseado nessa ideia aí de que as meninas do ensino médio, com as quais a gente fazia oficina, elas não tinham ideia do que uma mulher da computação faz. Então vou escolher várias mulheres, tanto da universidade quanto de fora da universidade, para entrevistar, para elas contarem para ela o que é que elas fazem. E uma coisa que eu gosto muito de perguntar, que eu acho muito importante, é como é que elas chegaram na computação? Porque, assim, é interessante porque depois que eu comecei a fazer esse podcast Emílias, eu passei a fazer um outro também, meu, assim, paralelo, menos regular. Mas, assim, baseado nessa quantidade pequena de pessoas que eu entrevisto, as mulheres que... A história de entrada das mulheres na computação geralmente é bem diferente dos homens. Os homens geralmente eu gostava de jogar videogame, aí gostei de computador, entrei. Né? E as mulheres têm vários caminhos assim, tinham assim, não, eu ia escolher o ensino técnico, tinha 2 opções, edificações e informática. Vou para informática que eu não gosto de edificações. E hoje é uma profissional de sucesso. Esse caso aí, se não me engano, é o da Mariellen, um dos nossos episódios mais baixados. Hoje ela está trabalhando no Canadá, gerenciando equipes, porque um dia ela teve que tomar uma decisão e escolheu um curso técnico da área de informática. Então, esse seria um ponto que eu queria falar sobre a motivação, por que eu criei um podcast. Aí, outra pergunta que talvez alguém faça, porque se for olhar estatísticas de coisas, assim, as pessoas hoje em dia prestam muito mais atenção no que está no YouTube do que em podcast. Podcast tem que ter um aplicativo, tem que assinar um podcast. No YouTube, todo mundo sabe onde é o YouTube. A razão para a gente ter criado um podcast e não o YouTube, apesar de que agora, os nossos episódios mais recentes, a gente ou está deixando a gravação no YouTube ou a gente está fazendo ao vivo no YouTube. Eu até coloquei o link lá no Discord do nosso canal do YouTube, que vocês podem acompanhar gravações ao vivo. Como eu já falei, como a professora Maria Cláudia já falou, agora dia 13/10, terça-feira, vai ser o Ada Lovelace Day, que vai ser Ada Lovelace, foi a primeira programadora na história do mundo, né? Ainda não existia um computador, mas ela já era programadora, porque para você programar, você não precisa de um computador. Então, vai ser, é uma data mundial, então vai ser agora eu acho que é sempre na segunda terça-feira de outubro, vai ser agora no dia 13, né? E que mais? Sim, e 5 horas da tarde, né? 5 horas da tarde no nosso canal do YouTube. Sim, por que não foi um canal do YouTube? Eu acho que, como eu falei, eu gostava de
de podcast. Eu acho que a ideia do formato de áudio longo, ele te permite uma profundidade maior que um canal do YouTube geralmente não permite, se bem que hoje em dia eu acho interessante que tem muita gente fazendo no YouTube exatamente a mesma coisa que a gente faz, que é simplesmente entrevistas longas, e como se for, é basicamente um podcast no YouTube. A pessoa às vezes nem chama de podcast, mas é um podcast no YouTube, até mesmo, não sei se vocês conhecem o canal Peixe Babel, são duas moças também. De vez em quando, elas têm vários tipos de vídeo, mas de vez em quando elas fazem uns vídeos que é somente uma entrevista, que é basicamente um podcast no YouTube. Mas eu acho interessante que mesmo quando é um podcast no YouTube, eu, particularmente, o que é que eu faço? Eu pego o link do YouTube, eu coloco num aplicativo chamado Listenbox, e eu escuto como se fosse um podcast, porque geralmente a imagem não importa. Agora eu acho que é o momento de eu compartilhar um pouco a tela. Eu vou compartilhar essa minha tela inteira aqui. Deixa eu só colocar aqui. Certo. Vocês podem... Dá para me ver aqui também no cantinho, apesar de que não é necessário. Então, olha, esse site aqui é o linktr.ee/Emílias. Eu vou colocar no chat. Opa! Eu acho que eu copiei o texto errado. Isso aqui foi exato, o linktr.ee. Então, olha, aqui tem o link para a gravação ao vivo do Emílias Podcast com Silvia Melhabim e Rita Berardi. Isso aconteceu agora na terça-feira, né? Terça-feira, 6 horas. Isso, aqui tem o Ada Lovelace Day, que vai ser... Aqui é um formulário de inscrição. Nesse formulário de inscrição, vocês têm onde vai ser transmitido, no YouTube, no Twitch, no Facebook. Que mais? A página do Emílias, que eu já apresentei um pouquinho aqui, logo no início. Então, ó, sejam bem-vindos. Clique aqui para escutar o Emílias Podcast, nossa página do Facebook, do YouTube. Então, e aqui na parte de agenda, tem esse evento que a gente vai ter, que é o Ada Lovelace Day. A programação está ótima, vai ter aqui as mulheres da TI da W Discover. Para ir para a próxima página, tem que ir aqui. Vai ter uma palestra da professora doutora Lini Ailon, A Ciência Invisível que eu faço. Ela foi a entrevistada do podcast que foi ao ar, acho que foi hoje, né? Não, foi ontem. Ela vai dar uma palestra. E também a gente convidou outros grupos, porque existe todo esse projeto Meninas Digitais, que tem grupos do Brasil todo, né? O Emílias é mais um deles, talvez seja um dos mais antigos, mas é mais um grupo do Meninas Digitais, e a gente convidou o grupo Meninas Digitais do Cerrado, lá de Goiás, se não me engano, grupo Cíntia, de Pernambuco, e o Include Gurias, do Rio Grande do Sul. Certo? Então, aqui vocês podem se inscrever para o Ada Lovelace Day, a página do Emílias. Aqui está o Emílias Podcast. O nosso podcast, ele deixa eu ver como é que eu faço. O nosso podcast, ele é hospedado nessa página, é um site, um serviço, mais fácil chamar de serviço. Um serviço chamado Anchor, né? Que foi comprado pelo Spotify. Eu tenho 3 contas nesse serviço. Deixa eu sair da conta e eu vou entrar na minha conta do Emílias. Aqui é no meu e-mail. Às vezes é meio difícil de acertar aqui. Ok. Então, olha, é um site que ele facilita muito para quem quer criar um podcast. Você simplesmente faz um upload de um áudio aqui, você tem até à sua disposição alguns efeitos sonoros. O que você precisa para fazer um podcast é gravar com o mínimo de qualidade de áudio, e aí você consegue publicar nisso aqui. É gratuito. Por enquanto, pelo menos, o Anchor é gratuito, até porque ele é do Spotify. E quando você publica o seu podcast aqui, ele automaticamente publica também no Spotify. Quer dizer, automaticamente não. Acho que tem uma coisinha que você precisa definir, mas
bem rápido para você publicar no Spotify. Então, está demorando, né, para abrir no Spotify. Não sei se vocês... Interessante, eu parei de ver, eu não sei nem se vocês estão aí ainda. Não sei se caiu a rede. Não, a gente está aqui. Certo. É porque estamos aqui, acompanhando. Já apareceu. Então, aqui no Spotify, obviamente, eu sigo, vocês podem seguir no Spotify aqui, olha, que alguns episódios que a gente já teve, né? A gente entrevistou a Linie Ailon, que, como eu disse, que é professora da UEM, e ela é presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica. Então, essa aqui é um exemplo de uma pessoa que a gente entrevistou, que é uma pessoa que já tem toda uma carreira muito bem sucedida. Já a Juliane Raiol, ela é uma pessoa que está num nível já bom na carreira, mas é uma pessoa bem mais jovem, ela é embaixadora de inovação cívica da Open Knowledge Brasil, e ela é desenvolvedora de software. Eduarda Linhares Melo e João Rafa são alunos da UTFPR Curitiba, e eles conseguiram uma coisa muito interessante, que foi, eles foram aceitos na Apple Developer Academy, então eles contaram para a gente como é que foi esse processo, o que é a Apple Developer Academy. Aqui, outro exemplo de professor. Então, a gente gosta de intercalar. Um dia uma professora, outro dia uma pessoa que está no mercado, outro momento uma aluna. Então, vejam, a gente entrevistou a Anicele Santos, que tem um projeto muito interessante chamado Inspirada na Computação, fizeram a leitura de um livro, fizeram um clube de leitura no YouTube, de um livro chamado... qual é o nome do livro? É um livro com um nome bem longo. Esse aqui, Comunidades, Algoritmos e Ativismos, Olhares Afrodiaspóricos. Então, é um livro super relevante para esse momento que a gente está passando hoje. Daniele Monteiro, que trabalha com engenharia de dados. Eu sou uma pessoa que me liga um pouco mais em como é que fala? Desenvolvimento de software. E quando eu vi ela no Twitter, com muitos seguidores, com muitas atividades, e trabalhando com um banco de dados, disse, quero entrevistar lá no podcast. A Vanessa Romankiff, que criou o Tech Ladies, Carla Vieira, que também, agora ela tem um canal no YouTube, o IAI Carla, ela fala sobre inteligência artificial. A nossa aluna de graduação, Maria Fernanda Azolim. Essa aqui, a Melina Deraldo, ela trabalha no Nubank, ela já foi nossa aluna, ela é formada pela UTFPR, enfim, muitos casos. A própria Maria Cláudia, no caso da professora Maria Cláudia, ela foi entrevistada num episódio extra, que, na verdade, ela foi entrevistada pelo Meninas Digitais no Cerrado, e aí a gente trouxe para o podcast. E a nossa primeira entrevista foi com a professora Silvia Meliabim, que é uma das criadoras do Emílias. Então, a gente gosta de variar as pessoas que a gente traz, né? Essa é uma das características. O que mais? Aqui, olha, vocês têm acesso a todas as nossas páginas. Deixa eu parar um pouco a apresentação. Então, qual é o alcance desse podcast? A gente tem... eu acho que essa parte eu preciso... Eu vou ter que compartilhar a tela. Eu realmente não posso dizer muito sobre esse alcance sem usar os dados do site, porque, afinal de contas, esse site, ele que nos dá as informações. Então, vou compartilhar também, novamente, a tela inteira. Olha, a gente não começou a trabalhar com o Emílias no Anchor. Só a partir do segundo episódio que a gente passou a usar o Anchor. Depois eu fiz o upload do primeiro aqui, mas no primeiro episódio a gente trabalhava com outra plataforma. Então, esses números aqui... Outra coisa, esses números não contam o total de visualizações no YouTube, certo? É só aqui no... Assim, se a pessoa escuta no Spotify, no Anchor, cadê as diversas plataformas que a gente está? Apple Podcasts, Breaker, Castbox, todos esses lugares vocês podem usar. E, inclusive, se você usar algum outro aplicativo para ouvir podcasts, existem vários. Eu, particularmente, eu gosto muito desse aplicativo aqui, o Pocket Casts. Mas se você escutar em qualquer um, ele vai contar um play aqui, né? Então, o total de nossos episódios dá isso aqui. Aqui é
ao longo do tempo. Aqui são os episódios, cada um. Aqui, isso aqui é um dado muito interessante, porque eu realmente não sei explicar. Aqui diz que 74% das pessoas que nos escutam estão no Brasil, 11% estão na França, 8% nos Estados Unidos, 1% na Irlanda. Claro, esses aqui pode ser simplesmente uma pessoa nesses países, mas esses 11% na França e 8% nos Estados Unidos, eu gostaria de entender. A maioria das pessoas que nos escutam, quer dizer, a maioria não, a maior fração é no Spotify, no Anchor, Podcast Addict, Pocket Casts, e olha, uma grande percentagem acaba escutando em outros aplicativos. A maioria das pessoas que nos escutam é mulher, o que é um número bem interessante, considerando que na computação, e até como dá para ver aqui por essa audiência, a maioria são homens, né? Mas tem 41% homens e tem 2% que eles não sabem. E aqui a faixa de idade das pessoas que nos escutam. Aqui eu fico um pouco meio triste. Eu gostaria que tivesse mais pessoas com 0 a 18 anos, assim, meninas do ensino médio, e chegasse. Então, se vocês conhecem alguma menina do ensino médio com menos de 18 anos que está pensando em fazer computação, entre outras opções, indica para elas esse podcast. Quem sabe elas escutando a história das mulheres da computação, ela se anime, de fato, a fazer um curso na área de computação. Então, isso é a minha dúvida que eu tenho, digamos assim, do nosso podcast. Será que a gente está chegando onde a gente... Ao nosso público-alvo? Eu sei que a gente tem ouvintes, eu sei que tem gente que escuta, mas será que aquelas meninas do ensino médio que estão em dúvida, aquelas mulheres que estão em outra área, mas estão insatisfeitas, ou porque o salário é baixo, ou porque não está satisfeita na profissão, será que se elas escutassem não precisa escutar todos os episódios, escutasse um episódio de uma área que, gostei dessa área aqui, vou querer me dedicar a isso na computação. Será que a gente está chegando ao nosso público-alvo? Outra coisa que eu queria contar rapidamente é como é que é feito o podcast. A gente escolhe, não tem um processo muito formal de escolher qual vai ser a próxima mulher que vai ser entrevistada. Como eu disse, às vezes aparece alguém para mim no Twitter, eu olho, opa, gostei dessa aqui. Recentemente a gente teve uma reunião com nossas bolsistas e uma delas, olha, eu conheço tal pessoa, ela é formada pela UTFPR e hoje ela tem um cargo importante numa empresa. A gente convidou ela. Um dia desse eu estava num grupo de WhatsApp, aí alguém disse que um certo artigo científico ganhou um prêmio num evento. E aí, o que foi que aconteceu? Eu já conheci essa moça que tinha ganho esse prêmio, porque ela foi aluna de graduação nossa lá na UTFPR Campo Mourão. Aí eu mandei uma mensagem para ela, ela aceitou. Então, a gente vai assim... O importante é que a gente tenta variar e meio que aleatoriamente, digamos, tem um grau de aleatório aí. Hoje mesmo a gente fechou uma entrevista agendou a entrevista com uma pessoa que tem um perfil que eu não conheço, acho, nenhuma outra mulher no mundo que tem exatamente esse perfil. Ela tem graduação, mestrado e doutorado em computação, é brasileira, fez doutorado na PUC-Rio, só que ela trabalha nos Estados Unidos com pesquisa, mas ela não trabalha com pesquisa em universidade, ela trabalha com pesquisa em empresa. E a pesquisa dela é em processamento de linguagem natural e lógica para computação. Então, é um perfil bem diferente mesmo, eu acho que vai ser uma entrevista bem interessante. A gente entrevistou uma aluna de doutorado da UFPR, a Alane Marie, que eu achei assim, porque ela trabalha com grafos, não vai ter tanta gente assim interessada, mas o episódio dela foi muito baixado. Então, é sempre interessante isso aí, a gente encontrar a pessoa. A Alane Marie foi também no Twitter. Foi uma pessoa, um cara que faz doutorado na USP, que indicou para mim pelo Twitter. Ele disse, olha, entrevista a Alane Marie. E a Alane Marie está aqui do lado, né? Quer dizer, na época a gente nem estava... Não sei, eu acho que já tinha começado a pandemia, mas assim, tecnicamente, ela está aqui pertinho da gente. Eu não conhecia ela, mas esse doutorando da USP conhecia. Ele me indicou e a gente... Aí, pronto, a gente escolhe a pessoa, agenda uma entrevista, grava usando algum software, pode ser o Google Meet, às vezes a gente usa o StreamYard, já usou o Zoom em algum momento, mas o Zoom tem aquele limite de 40 minutos.
não sei se a gente usou algum outro, dá para usar o Skype também. Você só tem que gravar e depois, em alguns casos, você tem que fazer um processamentozinho do áudio. Então, a gente gravou esse agora na terça-feira e o áudio não ficou bom. Eu tive um trabalhão para melhorar o áudio. Não está perfeito. Editar um vídeo, um clipe de um vídeo, eu uso o Caden Live. E depois é só preparar um título, um resumo, um íconezinho para aparecer não sei se vocês lembram aqui, mas cada entrevistado a gente tem um íconezinho, um quadradinho mostrando o nome da pessoa e uma descrição principal. E aí você publica e pronto. E as pessoas... E claro, depois que você publica, aí começa outro trabalho que é o de divulgação. Aí entra aquilo que... vou compartilhar novamente a tela. Porque agora que a gente está com as nossas bolsistas, esse trabalho de divulgação vai melhorar. Porque, ok, uma coisa é deixar aqui. Se eu simplesmente deixar aqui no site, ninguém vai descobrir que está aqui, no Anchor, né? Eu tenho que divulgar ele, seja no YouTube, a gente tem os vídeos das gravações. No Twitch, o André Lauer recomenda que a gente entrevista Roberta Corverde. Interessante, porque já foi uma entrevista que foi recomendada há muito tempo atrás, eu não entrevistei ainda ela, mas ela foi entrevistada num canal muito legal, acho que é Rodrigo Branas, mas realmente a entrevista do Rodrigo Branas foi bem técnica. As nossas entrevistas a gente gosta de misturar técnico com pessoal. Então talvez... Eu acho legal de comentar também que ela já foi nossa palestrante, né? Acho que ela participou de uma mesa redonda no Dia Internacional da Mulher, do Emílias. Então, a gente já teve uma conversa com ela e foi bem legal, muito interessante mesmo. Acho que seria legal a gente convidar para o podcast também. Ela tem ótimas experiências para nos contar. Então, eu estava falando aqui do Twitch, a única coisa que tem no Twitch séria aqui é essa gravação que a gente fez na terça-feira, que o áudio não ficou tão bom, mas dá para escutar, se você consegue entender. A gente colocou também no Facebook, então, a gente tem uma página no Facebook, aqui, ó, gravação, aqui, ó, a divulgação dessa palestra, então a gente está lá no Facebook, a gente está no Instagram, ó, já tem a propaganda do Ada Lovelace Day. A rede social que eu mais gosto, não posso negar, é o Twitter, então eu estou sempre lá interagindo. Eu coloquei aqui o link do Twitch, que a gente está lá ao vivo, e outras coisas. A gente não divulga somente o que a gente faz, a gente divulga o episódio da professora Linier, coloquei aqui. Ó, vai ter agora a Kizzy Terra. Kizzy Terra vai falar sobre... Ela é cientista de dados, ela tem um canal também. Qual é o canal dela? Eu esqueci, mas Programação Dinâmica. O canal da Kizzy Terra é Programação Dinâmica. Ela vai ser entrevistada pela Marcela dos Santos, que é minha colega em um outro podcast que eu faço parte. Eu faço parte de 3 podcasts, mas só 2 são sérios, assim mesmo, regulares, que é o Emílias e o Fronteiras da Engenharia de Software. E é isso, eu acho que de divulgação, ó, eu coloquei alguns links aqui para vocês verem depois vocês forem lá no Discord, vocês... Mas, assim, uma vez terminado um episódio, você tem que divulgar de alguma forma para que as pessoas consigam chegar. A gente não tem uma lista de e-mail que a gente manda, tem alguns podcasts que fazem isso, sempre que publicam, eles têm um formuláriozinho, você deixa lá seu e-mail, sempre que eles publicam um novo episódio, eles mandam um e-mail, ideia para as nossas bolsistas para implementar isso. E é isso, agora eu acho que seria o momento para dúvidas, perguntas, não sei quanto tempo, a gente ainda tem um tempo, né? Se não me engano, é até 13, a gente começou 13 então a gente já foi 45 minutos, então a gente tem meia hora aqui para tirar dúvidas, responder perguntas. Muito obrigado a todos que estão até aqui, mas a gente pode continuar a conversa. Ou não, né? Perguntas, olha, a gente tem
pode ter perguntas aqui em outros canais também? Como que é, Ana Paula, você que nos auxilia? Oi, eu e o Henrique também. Podem ser dúvidas técnicas sobre, quero fazer meu podcast, como é que eu começo? Podem perguntar também. Inclusive, como o professor Adolfo já falou, se vocês tiverem pessoas para indicar, né, para possíveis entrevistados no podcast, ou às vezes até possíveis interessados em fazer palestra nos eventos que a gente organiza, né, muitas das pessoas é assim mesmo, por indicação, por ter conhecimento de alguém, enfim, para a gente conseguir chegar até essas pessoas, né? Eu vou colocar aqui no chat e também lá no Discord um link que é isso a gente tem, um formulário só para indicação de entrevistadas, onde a gente recebeu várias ótimas indicações, inclusive uma delas a gente acabou entrevistando, que foi a Silvia Coelho. Na verdade, se não me engano, ela própria se indicou, também pode ser, certo? Se vocês tem alguma aluna aí do curso que faz um trabalho que acha interessante, a gente não vai saber que você se indicou, mas é só que, nesse caso da Silvia Coelho, é porque da Silvia Coelho a gente sabe que ela se indicou, quer dizer, eu acho que ela se indicou porque depois teve um outro podcast que pediu também, e ela também se voluntariou, né? Não é se indicou. Ela se voluntariou, né? Porque houve um pedido por e-mail, né, no grupo do Meninas Digitais, e daí ela disse, olha, se precisarem, eu estou disponível, né? Então, e a gente já tinha interesse, na verdade, né, Adolfo, de entrevistá-la. Então, quando a gente viu que ela estava disponível, então... aproveitar, né? Que é uma coisa que acontece às vezes, né? A gente tem interesse na pessoa, manda mensagem e a pessoa diz, esse mês eu estou sobrecarregada, não dá. Tem uma pessoa que está trabalhando na Irlanda e já mandei e ela disse, esse mês não vai dar, né? Aí eu disse, entre em contato de novo daqui a um mês. Aí eu já coloquei um evento lá na minha agenda para lembrar de entrar em contato com ela de novo. E já teve casos de pessoas muito famosas que eu já entrei em contato 1, 2, 3 vezes e ainda assim não deu, mas quem sabe um dia ela aceita. Mas encaixa, né? Aceita não é o termo certo. Todo mundo aceita, mas nem sempre encaixa na agenda. Se é uma pessoa muito conhecida, fica mais complicado. Mas eu acho que isso é interessante de falar, né? Que, assim, eu acho que esse podcast é interessante também para os homens. Em primeiro lugar, a gente não fica discutindo muito questão de gênero, não, certo? A gente entra na parte técnica e na história, né? Eventualmente tem uma questão de gênero porque é essencial para a participação de mulheres em computação, mas não é um podcast sobre questões de gênero. Seria muito interessante, eu só não me sinto capaz de fazer isso aí. Eu acho que as meninas de um outro podcast, parceiro nosso, que é o Somos Cíntia, elas fazem isso um pouco mais. Procurem por podcast Somos Cíntia, é lá da Federal de Pernambuco. Mas por que eu estava falando isso mesmo? Sim, porque, assim, os homens que forem escutar o podcast, assim, eu estou falando isso da minha experiência como um homem que está na área e que está participando de um projeto de inclusão de mulheres. Em primeiro lugar, eu já falei isso publicamente em outros momentos. O meu sonho é que, em algum momento, a gente tenha uma bolsista que possa assumir o meu lugar e eu simplesmente fique no background, agendando as entrevistas, fazendo a parte mais administrativa e as mulheres toquem o podcast, certo? Mas não deu certo ainda. Em segundo lugar, assim, eu escutando a entrevista, e quando eu estou na entrevista, eu sou mais um ouvinte do que... Eu falo muito pouco durante o podcast, eu faço as perguntas, mas eu evito até falar muita coisa, até porque justamente por essa questão de lugar de fala, digamos assim, um pouco. Mas... O que é que eu vou falar sobre, por exemplo, se uma mulher relata que teve dificuldades com o homem no trabalho, quem sou eu para ir contra ela? Não que eu... a favor, né, Adolfo? Eu já faço mais, eu acho que eu já participo. Não, mas você faz um apanhado que é ótimo, mas assim, eu nunca faria isso, né? Eu tento evitar uma coisa que eu acho que eu acabei de fazer, né? Que é o interrupting.
eu estava escutando o nosso primeiro episódio com a Silvia Amélia Bin e eu interrompi ela. Certo? Não sei se todo mundo conhece essa expressão interrupting, né? É quando um homem interrompe a mulher que está falando. Aconteceu ontem teve debate dos candidatos a vice-presidente nos Estados Unidos. Um dos candidatos é homem, a outra é mulher, e o homem interrompeu várias vezes a mulher. Então, por isso, são várias razões para eu evitar falar muito, né? Mas, assim, o ponto que eu queria chegar, desculpa, eu enrolei muito, mas, assim, eu aprendo muito, eu vejo quantas coisas fantásticas essas mulheres fazem. E a Carla Vieira, por exemplo, que agora está com o canal no YouTube, ela faz coisas fantásticas, e eu não tenho o conhecimento que ela tem. A gente entrevistou uma vez uma pessoa que não é da área, mas não é, assim, ela não tem formação em computação, ela trabalha com recursos humanos na computação, e foi fantástica, a Andresa Rocha. Então, eu aprendo muito com todas essas mulheres que participam do nosso podcast, e eu acho que todos os homens que, por acaso, escutem o podcast, a gente viu ali nas estatísticas que tem uma boa proporção de homens, aprendem bastante também. E eu acho que aprendem também a valorizar mais a presença da mulher na computação. Eu acredito que aprendem coisas assim também, né? Como você falou, de perceber mais, né? Que, de repente, está interrompendo a mulher durante as reuniões, né? Que, de repente, a mulher vem e dá uma ideia, e daí ele vem e coloca a ideia como se fosse dele, né? Então, acho que essas coisas, quando são ditas, a gente também começa, vamos dizer assim, a se policiar mais, né, com as nossas ações durante esses momentos em que a gente está interagindo, tanto profissionalmente, quanto, às vezes, até num momento de lazer, né? Então, mas vejo que eu também tenho, algumas vezes eu acabo interrompendo, né, Adolfo? Interrompo você também, mas mas eu acho que tudo tem limite, sabe? A gente consegue perceber quando, de repente, o homem está interrompendo uma mulher porque ele realmente não quer dar o lugar de fala para ela, né? É diferente, né? Às vezes a gente só está falando alguma coisa e daí quer compartilhar, né, da mesma ideia e acaba falando junto, mas isso eu não sinto como uma interrupção, né? Não sei se alguém mais quer falar sobre isso. As meninas que estão aqui, elas têm alguma experiência desse tipo? Enquanto nenhuma se manifesta, se quiser... sim, vai. Quem vai falar? Se quiser escrever no chat que quer falar, porque aí a gente organiza melhor. Isso, também pode escrever no chat, né? Às vezes a pessoa não quer falar, mas ela pode escrever. O que eu ia falar foi uma coisa muito interessante que eu li no Twitter, de uma eu acho que é aluna nossa de graduação, não vou dizer quem é, mas ela falou assim, eu estava lá no meu trabalho, eu dei uma ideia, comentei com um colega, o colega achou a ideia uma droga. Aí, em outro momento, ela falou para o chefe, aí o chefe achou maravilhoso. Aí, na frente do chefe, o chefe falou, também achei maravilhoso. Quer dizer, ele concordou com ela só na frente do chefe, né? E escutem os episódios, vocês vão ver os casos assim mais... Assim, coisas que eu tenho certeza que nunca teria acontecido comigo e aconteceram com nossas entrevistadas de preconceito. Porque a gente tem sempre uma pergunta, que dificuldades você passou em sua carreira? Nesse último episódio que a gente gravou, né, que ainda não está disponível, mas está no YouTube, né, Adolfo? Com a professora Rita e a professora Silvia, a professora Rita conta algo que aconteceu com ela que é bem interessante, né, em relação ao trabalho que ela estava fazendo junto com um colega na universidade. Então, eles estavam lá fazendo um trabalho em grupo e, durante a noite, o colega acabou que ficou lá programando mais e descobriu que podia trocar as cores, acho que das letras, alguma coisa assim, né?
Aí, no outro dia de manhã, ele foi e mostrou para ela disse, nossa, mas, né, que cores são essas, né? Aí ele explicou o que ele tinha feito e tudo mais, e eles foram apresentar o trabalho. E o que aconteceu? O professor fez o seguinte comentário, né? Ah, já sei quem escolheu as cores. Né? Daí ela diz assim, não, nem quem programou, né, para que isso acontecesse, é só quem escolheu as cores, né, que foi a mulher. E então, quer dizer, ele já mostrou ali na fala dele um tanto de preconceito, né? E isso às vezes acontece, ou muitas vezes acontece, né? Acho que hoje, como a gente tem falado bastante a respeito disso, acontece menos, né? Vejo que na nossa universidade, na UTFPR, tem acontecido menos, né? Acho que a gente pode dizer isso, né, Adolfo? Mas, assim, ainda acontecem algumas vezes, né? Algumas pessoas acabam resbalando, vamos dizer assim, né? Enquanto estão dando aula, ou às vezes fazendo uma orientação, né? Então, acho que a gente sempre tem que ter esse tipo de cuidado. E outra coisa interessante é que há um tempo atrás, as mulheres nem percebiam, né? Porque isso era tão, assim, mais corriqueiro, né? Que não percebiam a forma diferente como elas eram tratadas, ou as palavras eram ditas para elas, né? E aí, passando um tempo que você começa a falar sobre isso com outras mulheres, que às vezes dizem assim, não, mas eu nunca passei por nada assim, relacionado a gênero. Aí você vai e conta uma experiência. Daí a pessoa diz, mas sabe que isso aconteceu comigo lá? Né? Então, quer dizer, nós mulheres mesmo não percebíamos isso anteriormente, né? E aí agora a gente começa a perceber mais. Eu vejo que essa nova geração, ela está muito mais antenada em relação a isso, né? Acho que o Adolfo queria falar. Não, justamente que eu lembrei que a gente entrevistou uma colega minha de graduação, né? E ela falou que durante a graduação ela não sentiu nada, nenhum preconceito, nada, mas eu tenho quase certeza que eu e os meus colegas tínhamos preconceito em relação à capacidade técnica dela. Eu tenho quase certeza. Eu estou, claro, um sentimento baseado numa coisa que aconteceu 30 anos atrás. Mas, assim, ela foi aceita no mestrado, um dos melhores mestrados do país, acabou não terminando, mas depois teve uma carreira na indústria, agora está fazendo mestrado lá ela foi fazer direito, né? Foi mestrado na área de direito informático, então uma pessoa super capaz, mas quase certeza lá a patotinha dos meninos tinha o preconceito com relação às mulheres, a capacidade técnica delas, e aí eu estou me incluindo, não estou me excluindo, não. E também eu acho que ele está dizendo, a percentagem de mulheres era maior naquela época. Talvez por isso ela tenha sentido menos. Eu acho que eram 60%, 40%. Hoje em dia, nas nossas turmas, no máximo 20%, às vezes não chega nem a 10% de mulheres, né? Então, isso acho que é uma diferença da minha época de graduação para a época da maioria de vocês que estão aqui assistindo. Eu acho que não Bem, tem vocês mais... têm algum questionamento? Ou querem falar alguma coisa? Às vezes algum depoimento? Uma coisa que eu acho interessante também, pelo menos que eu percebo na minha experiência na graduação, é que muitas vezes quando tem um grupo de estudo, matemática, por exemplo, daí eu falo a resposta e acaba sendo a resposta certa, e os colegas ao redor não têm aquela crença, sabe, que é a resposta correta mesmo. Daí um colega homem, né, fala e eles já têm uma confiança bem maior, demonstrando, né. Para eles, eu sei que eles não percebem, mas eu percebo, né, porque eu tô ali.
Uhum, e isso é verdade, né? A gente passa por isso algumas vezes, né? Não tem a segurança naquilo que você disse, né? Eles não demonstram segurança, né? Naquilo que foi dito pela mulher. E daí depois acaba chegando à conclusão de que é aquilo mesmo, aí disse um homem, né? Aí todo Pois mundo é. tem segurança de que é o correto. E é interessante, mas eu acredito também, Ana Paula, que é algo que acontece dessa forma, eles não percebem, sabe? Muitos deles não percebem, e talvez venham perceber se a gente começar a falar, sabe? A gente mostrar para eles, olha só o que aconteceu, o que acabou de acontecer, né? Uhum. Sabe? Então, acho que É é importante se posicionar também nesses momentos aí. E tem aquela coisa que o pessoal fala também, né? Várias mulheres falam também sobre isso, né? Que, assim, na área de computação a gente tem as vagas de emprego que tem os requisitos absurdos, né? Eles querem que uma pessoa que acabou de sair da faculdade saiba 10 tecnologias. E o que se comenta, e eu não sei se existe alguma pesquisa com evidência sobre isso, mas eu estou falando a anedota, né? Que a maioria dos homens, quando vê aqueles 10 requisitos, ele tem um dos 10, ele se candidata à vaga de emprego, ou vaga de estágio, para quem é aluno de graduação. A mulher, ela tem, às vezes, 5, ela diz, não vai dar para mim porque eu não tenho os 10. Então, tem essas questões, tem a discussão também de síndrome do impostor, que afeta mais as mulheres, não sei, mas é só para acrescentar tudo isso aí. Por isso que a gente faz questão de mostrar mulheres que conseguiram muitas coisas com muitas dificuldades, né? E nas escolas a gente quer mostrar que é possível uma carreira. Assim, tem muitas áreas que ou é muito difícil você conseguir se formar, por exemplo, medicina. Medicina é uma carreira maravilhosa, mas é dificílimo você entrar numa faculdade federal ou pública, né? Praticamente impossível você pagar uma mensalidade ou conseguir uma bolsa do ProUni. Se você se forma, você consegue emprego, mas na nossa área ainda tem bastante emprego, né? Tem bastante oportunidade e falta mulher na área. Tem empresa, eu já conversei com o CTO de empresa querendo contratar mulher e não acha. Então, por que ele quer contratar mulher? Porque ele é bonzinho? Não, é porque ele quer ter diversidade de opinião no grupo. Não é só para ser bonzinho. Quer contratar mulher, quer contratar negros, quer contratar pessoas com diferentes perfis. E não consegue. Então, por que isso acontece? É verdade, a gente ouve bastante isso, né? A gente também muitas vezes conversa com empresas e hoje existe uma preocupação sempre de ter lá uma equipe, né, que trabalha com até, vamos dizer, com essa autoestima, né, da mulher e em preparar a mulher também, e falar também desse momento que não tem como a gente fugir, né, de maternidade, em que a gente também percebe que, por exemplo, no mundo acadêmico, né, existe uma, vamos dizer assim, uma redução em termos de produção, né, da mulher, muitas vezes nessa época em que ela se torna mãe, né. Então, hoje, até os próprios editais tem previsto isso, né, que a gente acabe utilizando os dados relacionados à produção da mulher anteriores à gestação dela, né, para mesmo que ela, a gestação e ao momento em que ela se afastou um pouco, né, durante depois do nascimento da criança. Então, acho que esse tipo de política também que as universidades têm feito internamente e que o CNPq, a CAPES tem realizado, são muito importantes, né, para também incluir a mulher em algumas seleções aí, né, em alguns editais, e facilitar um pouco mais, vamos dizer assim, né, acaba abrindo mais espaço para a mulher nesses momentos. Então, a gente percebe que nas empresas também estão fazendo isso, né,
querem colocar a mulher naquela vaga, né? Mas muitas vezes procuram e acabam não encontrando a mulher que esteja disponível para isto, né? Então, a gente tem conversado. Pode falar, Mari. Isso que eu, desculpa interromper, é isso que eu queria colocar. Tem várias empresas, não só em termos regionais aqui em Curitiba, mas, na verdade, no mundo todo, que tem programas específicos para inserção da mulher na tecnologia, e, de fato, tem essa carência. Então, isso é uma coisa também que a gente tem divulgado, porque tem muitas pessoas que escolhem uma carreira com vistas ao mercado de trabalho, que é uma coisa natural. Inclusive, muita gente escolhe a computação porque acredita que o mercado de trabalho, em todas as pesquisas aí que a gente vê, apontam que tem uma carência na área de TI, que essa carência vai ser cada vez maior, quer dizer que daqui 10 anos a área vai estar num colapso, porque o mundo não consegue formar pessoas para suprir essas vagas, né? E olha que tem aí países como a Índia que formam aí um batalhão de pessoas na nossa área, né? Enfim, eu acho que é importante saber que tem muitas empresas que têm esse tipo de incentivo, e também reforçar a fala do professor Adolfo ali, quando diz que não é porque as empresas acham que as mulheres são mais bonitas, escrevem melhor, como a gente às vezes falava, né, na sala de aula, ai, que bom, tem 3 meninas na turma de 45, os meninos agora vão ter de onde copiar matéria. Então, claro, nessa fala, hoje, a gente vê que, nossa, se a gente falar isso, mas, na verdade, na época, a gente achava que estava fazendo um elogio, né, na verdade, e não um demérito. Enfim, são coisas como essa que a gente vai tentando corrigir e que é importante, de fato, que a gente se manifeste, mas se manifeste de uma forma adequada. Às vezes você faz uma fala lá na aula e o seu colega, como a Ana Paula falou, né, e o seu colega não põe fé ali, né, então a gente não precisa ser agressivo e fazer uma confusão, porque isso acaba distanciando ainda mais as pessoas. Então, se a gente explicar da mesma forma que a gente está conversando aqui, às vezes ajuda, porque muitos colegas não têm essa noção e muitos professores também não têm. A gente tem uma cultura machista aí arraigada, principalmente a gente, que é da faixa etária aí, né, de 40, 50 anos, mas veja, se vocês continuam sentindo isso, essa cultura, infelizmente, ela está enraigada, é a mesma coisa de achar que é a mulher que trabalha ali na hora da reunião é a mulher que vai servir o café. Por exemplo, sempre nas reuniões que eu participo, quando eles servem as coisas, eu prontamente levanto e vou oferecendo para os outros. Não vejo problema em fazer. Tenho colegas que fazem comigo. Mas, enfim, são coisas que a gente faz, né, por histórica. Uma cultura mesmo, né? Era isso. Não, e tem coisas que a gente faz que a gente não se sente mal por isso, né? A partir do momento em que você se sente mal, daí não faça, né? Já que a gente ainda tem algum tempo, 2 coisas que eu queria falar, eu coloquei o link ali no chat. Uma das nossas entrevistadas, um dos nossos episódios que foi mais escutado, que foi esse da Alane Marie, doutoranda em informática, mestrado e doutorado em informática, ou eu não sei se é informática ou computação, mas o departamento de informática, né, da UFPR, ela acabou de publicar um texto sobre Joan Clark e a voz feminina na quebra do enigma, que na nossa entrevista com a Aline, ela falou sobre a mulher que o Alan Turing ajudou a entrar lá na equipe da quebra do enigma, deve ser essa mulher. Não li ainda o texto, mas está aí o link para o texto na revista Horizontes, que é a revista da Sociedade Brasileira de Computação, e é interessante porque é escrito pela Alane Marie de Lima, que foi nossa entrevistada, com revisão da Rita Berardi e Silvia Melabim, que foram nossas entrevistadas também na terça-feira. E eu lembrei, Maria Cláudia, que no nosso mestrado, né, o PPGCA, também a gente tem poucas mulheres alunas, né? Então, se tiver algum aqui, e alunos também, né, que quiserem fazer um mestrado em computação aplicada, um mestrado profissional, e que você pode trabalhar enquanto faz o mestrado, a gente tem um mestrado aí tem um link, né? Esse ano, infelizmente, as inscrições já acabaram, mas dá para fazer disciplina como externo, até mesmo durante a graduação, para quem é da UFPR, e depois aproveitar e fazer o mestrado. Então, coloquei o link aí para o nosso mestrado profissional em computação aplicada. A gente chama de PPGCA. Aí eu coloquei o link também no canal do YouTube, se quiserem assinar para serem avisados dos próximos episódios,
gravados como vídeo, para quem não gosta tanto de podcast. Você pode assinar no Spotify, no Anchor, em qualquer, mas também dá para assinar no YouTube. E aí eu me lembrei que você falou da síndrome do impostor, né? E na semana que vem, então no dia 13, um dos grupos, né, que vem falar no nosso evento, lá da Lovelace Day, acho que é o Cíntia, né, Adolfo? É o Cíntia. Eles vão falar justamente da síndrome do impostor. Então, vejam que são palestras interessantes, se puderem participar, e também divulgar, né, nas redes aí de vocês o evento que vai acontecer na próxima semana, seria muito bom. Eu acho que a gente está terminando. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, nós agradecemos muito a participação de todos e todas. A gente tem um pessoal ainda, tem um público ainda lá no Twitch, pessoal aqui. Se tiver alguma pergunta a fazer, pode escrever no chat, senão nós agradecemos a todos e todas. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigado. Só lembrar também da formulário de presença, para o pessoal preencher, para a gente poder estar. Agradecer também a participação de vocês, muito obrigada. Eu achei fantástica a motivação de vocês, porque também passei por isso. Estava bem perdida para escolher computação e não foi algo direcionado. Eu acho que vai acabar ajudando também muitas garotas que passaram pelo que eu passei, só que o meu foi em 2017, então agora com maior divulgação, né, dos podcasts, eu acredito que vão ajudar elas também. Muito obrigada novamente. Depois pode falar. Muito bom. Não, eu só ia dizer que, além do Emílio, eu falei do Emílio, mas se você procurar, tem vários canais e podcasts que, eventualmente, entrevistam mulheres, né? Então, tem várias possibilidades para você conhecer o trabalho de mulheres fantásticas. Verdade. E agradecemos o convite, então, né, Adolfo, que vocês fizeram para que a gente viesse falar um pouquinho a respeito do Emílias aqui no evento de vocês, né, da UFPR. Muito obrigada. Ano passado a gente fez uma mesa de conversa, né, com a Silvia Amélia, vocês mencionaram ela. Sim. Daí ela comentou também do Emílias, daí já deixei marcado para o próximo saber. E também aqui. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Só lembrando também que agora às 5 horas a gente vai ter mais uma palestra, que é